Rapaziada, boa tarde, bora conferir aí o que os comentaristas da Jovem Pan acham dessa derrota do Palmeiras para o São Paulo. Bora! Estamos abrindo essa edição aqui na Rádio Jovem Pan, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Já vai deixando o seu like. Velho Vamp, que sexta-feira, hein? Tensa pro palmeirense, mas pro São Paulino tá feliz da vida, hein, Vampeta? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, professor Vanderlei. Boa tarde a todos. É um momento de felicidade. Eliminar de novo, pelo segundo ano consecutivo, o seu rival de muro ali, né? Ali da Barra Funda, e jogando bem. O São Paulo jogou muito bem, fez uma bela partida. Quando estava melhor no jogo, o Piquerez faz o gol. Né? Todo mundo achou que o Piquerez ia cruzar. Ele fala depois no intervalo que ele chutou a bola ao gol mesmo. É uma partida que sobrou, o Dorival organizou bem o time. Surpreendeu, né? A gente sabe que a família do Pablo Maia lá, o pai dele veio a falecer, que Deus o tenha, né? E optou pelo Alisson na escalação, né? Tá deixando o time até mais ofensivo. O Alisson não é um segundo volante, sempre jogava ali pela beirada do campo, em outras equipes, no Cruzeiro, no Grêmio, né? E sobrou, né? O São Paulo, se eu não me engano, Pedro, depois você pode falar melhor, 16 eliminações em confronto de mata-mata ganhando do Palmeiras, né? Tirou pelo segundo ano consecutivo e nos 180 minutos o São Paulo foi melhor. E aí, quanto à brincadeira, tirar o sarro, né, normal nas redes sociais, até o próprio Marcos, goleiro, ontem, eu vi aqui a gente fazendo uma canelada, postou que o São Paulo foi melhor, o Aloísio, junto com o Aloísio Chulapa, junto com o Imperador também postaram, quer dizer, fica, né? Se é o lado contrário também e até a gozação. O São Paulo que sabe jogar, né? Já foi com o Fernando Diniz, com o Rogério Ceni e agora com o Dorival Júnior, sabe enfrentar esse Palmeiras. E o Vampeta que também perdeu aí algumas apostas na casa, tal, fiquei sabendo. O pilhado hoje, viu, galera? Nossa, ele vai guardar a surpresa para outro dia. Não tem Mas não. Fiquei sabendo aqui pelos corredores que ele já estava preparando a fantasia de musculoso para fazer a versão dele do Anderson Daronco, tá? Não vai acontecer hoje, mas em breve o nosso pilhado aqui na programação da Jovem Pan vai se vestir de Anderson Daronco. Prometo. É imperdível. Espetáculo, né? Vanderlei Nogueira, Opa. torcedor do São Paulo hoje, como você gosta de dizer, com cãibra no maxilar de tanto sorrir, não é, Vanderlei? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde ao Mauro, todos os companheiros, Vampeta, Flávio, toda a turma que está aqui. É você que nos acompanha. Esse jogo foi um jogo importante, né? Muito importante. Oferecia ao Palmeiras, principalmente ao Palmeiras, que ainda é, sem dúvida, além de ser um dos ricões, né, eu falo sempre isso, é aquele que briga por voos mais altos no futebol. Nesse momento está muito distante do líder do Campeonato Brasileiro, mas todo mundo reconhece o potencial, o que pode fazer o time e o treinador que tem. Mas o momento é uma vitória em 7 jogos. Então aquele mar tranquilo dos últimos tempos, hoje não existe. Isso está muito claro. A fase de jogadores importantes não é boa. O treinador não tem conseguido tirar coelho da cartola. E a direção, representada pela presidente, evidentemente, também está tropeçando no ego. Então a gente pode falar muito sobre esse jogo. Lamento muito, porque a gente estava falando com os meus companheiros, torcida única. É mais seguro, na minha visão, certo? Mas imagine pôr do jogo. É um lamento só, né? E perdeu bem perdido, né? Porque o São Paulo foi melhor no primeiro jogo. E eu falei aqui, os Palmeiras ganhariam as 2 partidas. Acreditava no potencial, friamente. Olha aí, o time de um, o time de outro. Jogo decisivo. O que importa, enfim. Favorito era o Palmeiras. Dentro do Morumbi. Foi uma decepção. Poderia ter tomado de 3 dentro do Morumbi. E ontem, o professor Dorival Júnior mexeu bem no time, o São Paulo não decepcionou, jogou na casa do adversário, jogou bem, poderia ter vencido o jogo, foi prejudicado pela arbitragem. Vou repetir, o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem, que erra mesmo contra todo mundo, né? Então, foi uma noite
importante para o futebol. Porque o grandão, tecnicamente, tinha condição de dizer que a fase estava melhorando, dando um bico no arquirrival, e o São Paulo, que o torcedor do São Paulo, o Pedro Marques brincou, e é verdade, felicíssimo com o trabalho do professor Dorival Júnior. A coisa melhorou muito no São Paulo. Vai ser campeão? Não vai ser campeão, mas melhorou muito. Ele está fazendo mais com menos. Numa pindaíba financeira que tem o clube, não pode pensar em contratações importantes, talvez o ideal seja nem contratar. A renda para pagar, né? Pedindo para a torcida apoiar lá, paga. Eu imagino que já devem ter cumprido esse acordo com os jogadores. 2, 3 jogos, né? Essa renda nós vamos pegar todinha e pagar os atrasados. Imagino que isso já deve ter acontecido. Não tenho essa informação, mas deve ter acontecido. E, puxa vida, então foi uma noite que o torcedor de São Paulo, pelas redes sociais, a gente nota, aí a gente é um termômetro, a gente pode tomar o pulso, mostrou muita felicidade pelo momento do São Paulo. É isso, Pedro. Mauro César Pereira, muito boa tarde para você. A análise que você viu desse jogo, a classificação do São Paulo dentro do Allianz Parque, sendo superior ao Palmeiras, mesmo na casa do rival. Mauro, boa tarde. Boa tarde, Pedro, companheiros. O Palmeiras no sábado contra o Flamengo, ele foi superior, bem superior no primeiro tempo. Segundo não, a coisa se inverteu. Nesse jogo contra o São Paulo, o Palmeiras não foi superior em momento algum, né? Ele teve até mais volume, ele pressionou e deixou o São Paulo meio que contra as cordas, metade aí do primeiro tempo, mas sem criar grandes situações, né? E quando o São Paulo chegou com perigo em 2 oportunidades, acabou literalmente caindo do céu o gol. Para mim, uma falha inaceitável de um goleiro profissional, a falha do Rafael. A bola fez uma curva, mas eu entendo que um goleiro profissional de um time grande, ele tem que ter recursos para impedir que essa bola entre. Ele vai dar um soco na bola, vai dar um tapa, ele vai improvisar, ele vai ter que dar um jeito. O goleiro não pode esperar só bolas normais. Às vezes ela vem toda torta, né? E aí? Quem viu o Nelinho jogar sabe o que eu estou falando. O Vanderlei lembra muito bem, o Vampeta acho que lembra também. E o Pedro deve ter visto já na internet. O Nelinho chutava, a bola fazia mais de uma curva. Ela ia para um lado, ia para o outro. Exatamente. E em 75, naquela grande final Cruzeiro e Internacional, o Manga fez uma porção de defesas incríveis, porque o Manga era um goleiro excepcional. E ontem faltou o Rafael mostrar ser um goleiro. Não estou dizendo que ele é ruim, mas faltou. Aquela falha, eu achei isso gravíssimo. No momento que o São Paulo está bem melhor. Bem melhor. Tinha perdido 2 chances, uma delas cara a cara, aí saiu o gol. Quer dizer, o Palmeiras teve muita sorte, né, naquele momento. Mas aí acho que entra mais o mérito do São Paulo, né? O São Paulo, ele não se descontrolou, ele não perdeu o controle do jogo, ele manteve técnica e mentalmente a sua estrutura, o seu controle. E aí no segundo tempo chegou o gol, fez 3 gols para ganhar de 2-1, teve o gol polêmico anulado pelo Daronco. E foi realmente um São Paulo muito mais organizado, muito mais competitivo. Agora, o São Paulo tirou muito proveito de uma fase que é muito ruim do Palmeiras, né? São 7 jogos e uma vitória, né? Contra o Bolívar pela Libertadores. São 4 derrotas em 7 jogos pós-data FIFA. Perdeu pro Bahia, perdeu pro Botafogo e 2 vezes pro São Paulo. Quase perdeu sábado também. Fortaleza. Né? Não, eu digo nesse recorte. Ainda tem o Fortaleza antes. Antes disso aí tem o Fortaleza. Se pegar um recorte um pouco maior, de 9, 10 jogos, aí são 5 derrotas. Né? E é um time que raramente perdia, né? Ficou meses sem perder, 4 derrotas no ano, né? Uma coisa assim. E agora não, tem... Ilhado dizia que era imbatível. Que era imbatível. Time que não perde. Time que não perde, Exatamente. Mas agora tem perdido muito. Eu acho que esse é um momento bem delicado para o Palmeiras. Acho que o Palmeiras está pagando também uma conta, e a gente falou isso aqui várias vezes. Ninguém perde o melhor jogador do campeonato impunemente. O Scarpa foi embora, ninguém veio para o lugar dele. Aí sai o Danilo, ao mesmo tempo, praticamente. Eu vi o Richard Rios, com todo respeito. Acho que o Palmeiras tem bala na agulha para contratar um outro volante mais qualificado. Tem o Richard Rios ali como um cara para compor o elenco, uma aposta no jogador que estava ali no Guarani se destacando, mas não pode ser o Richard Rios substituto do Danilo, que é um jogador que foi convocado para a seleção. O diretor que foi para a coletiva falou, estou procurando 5, não foi? Pois é. Depois... Então por que não achou antes? Se o clube tem dinheiro, tem estrutura, tem que ir ao mercado mais agressivamente. Teve uma boa contratação que foi a do Arthur, um jogador caro, de fato, mas que não pôde jogar ontem porque já atua pelo Red Bull Bragantino na Copa do Brasil. Mas é pouco. Você vê que o Tabata era visto como substituto do Scarpa em dado momento. Muito se falou sobre isso. Já foi embora para o Catar. Aliás, até eu publiquei hoje lá no meu blog, o Palmeiras gastou cerca de 23 milhões de dólares em 3 jogadores. Flávio Lopes, o mais caro da história do clube, chegou a 14 milhões, né, com as comissões e tal, de dólares. Taxas. O Tabata, que já foi emprestado, e o Atuesta, que está machucado.
Então, assim, E você não colocou o Navarro ainda. Ainda tem o Navarro, que também já foi embora. É só esses três. Esses três que foram contratados do mercado internacional, né? O Tabata veio de Portugal, o Atuesta veio lá dos Estados Unidos e o Flaco veio da Argentina, custaram cerca de 23 milhões de dólares. Muito dinheiro, né? E assim, não deram retorno nenhum. O Flaco entra, como ontem, no meio que do desespero, o cara é grande, né, centroavante, vai lá e vê se baixa um Breno Lopes nele, baixa um Davidson, para fazer um gol assim, que foi assim, né? Aquela final contra o Santos, o cara entrou e fez o gol, e o Davidson, o Pitico caiu, ele pimba, fez o gol da Libertadores. Mas não tem acontecido. Então acho que o Palmeiras tem que rever a sua postura no mercado, as suas contratações, porque eu acho que o pessoal não está observando muito bem, não. O Palmeiras tem potencial para muito mais. Eu acho que as reclamações da torcida, independentemente do imbróglio aí de organizada com a presidente Leila Pereira, não estou falando da torcida, o torcedor ele tem motivo para reclamar. Porque se o clube tem grana, ele tem que ser mais agressivo e trazer jogadores de um certo nível. E não foi feito isso, gente. Repito, o Scarpa foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Ah, mas tem o Veiga. Gente, o Veiga e o Scarpa é uma coisa. O Veiga sem o Scarpa é outra coisa. Como o Scarpa sem o Veiga também, né? Não seria a mesma coisa. Você tem que pensar que tem que ter os dois. Perdi um, eu vou trazer um outro. Eu vou buscar alguém com qualidade. Que jogador é esse? Aí você vai prospectar no mercado. Você vai, para isso, ter núcleo de análise de desempenho, ter núcleo de observação de mercado. Os clubes investem nisso. Essas contratações toda moda, com a aval do treinador da comissão técnica, né? Pois é, me parece que sim, né? Ele está lá, ele tem plenos poderes. Então, acho que o Palmeiras tem que rever a sua atuação no mercado. Uma coisa é o São Paulo, que não tem bala na agulha para contratar. Então, ele vai no Wellington Rato, ele pega o Caio Paulista, que é um jogador que o Diniz sacou como lateral esquerdo, fez o gol ontem, inclusive, e tem jogado muito bem, mas que era muito marcado pela torcida do Fluminense. Houve até uma recente entrevista coletiva do Diniz, depois de um jogo do Fluminense. Aí alguém perguntou do Caio Paulista. Ah, mas o Caio Paulista está bem no São Paulo. Ele falou, pô, mas a torcida pegava no pé dele. Não tinha condição de jogar. O Didi falou alguma coisa assim. Eu falei para ele, vai tentar sua carreira em outro lugar, você tem que ir embora, porque aqui não consegue mais jogar. Porque a torcida do Fluminense, uma hora, ele estava numa fase ruim, escolheu para Cristo e só pancada no cara. O cara não conseguia reagir. No São Paulo, no outro ambiente, ele está jogando muito bem. Então o São Paulo, se você for olhar, a baixa capacidade de investimento do São Paulo tem alguns acertos interessantes. Esse é um deles. E o Palmeiras, com mais condição, é muito comedido no mercado. Eu acho que é muito comedido. Poderia, não estou falando que tem que gastar muito, mas achar os jogadores certos. E essas duas baixas, era evidente que essa bomba ia estourar, gente. Ah, no estadual, não precisa, tal. Tem o Gabriel Menino. O Gabriel Menino foi barrado ontem. Foi pro banco. Foi pro banco ontem. Eu achei estranho, viu? Porque ele jogou mal contra o Flamengo e tal. O time precisando ganhar e ele sempre arremata bem de fora da área. E bate bem de média distância. No Brasileiro ele fez gol contra o São Paulo. Fez gol contra o Flamengo na Supercopa e gol na final do Paulistão, né? Pois é. 4 gols em 2 finais. E eu acho assim, ele entra até naquele momento do jogo, talvez até por essa possibilidade, um tiro de longe, de acertar. Mas o Palmeiras foi muito mal e eu acho que é o momento assim, de pensar nisso. A janela está aberta. Quais são as carências do elenco, qual é o potencial de investimento que o clube tem e tentar trazer caras de bom nível para dar uma reajustada no elenco. Quando está tudo certinho, o time completo, fase boa, a coisa funciona. Mas o elenco tem carências de fato e o time titular está enfraquecido, gente. Eu vou repetir, perdeu o melhor jogador do brasileiro. O Scarpa, ele é líder de assistência do brasileiro desde o tempo do Fluminense. Quase todo ano ele é o cara que mais dá passe para gol. Mas você perde um cara desse e acha que está tudo bem. Não está tudo bem. Tudo bem, não teve como mantê-lo. Mas tem que buscar alguém para repor. E acho que o Palmeiras, pelo menos a gente imagina, pelas condições financeiras do clube, teria condição. E é engraçado isso, assim, isso que deve incomodar muito o palmeirense. O Corinthians, naquela draga danada, contrata jogador. Aí o cara, não estou dizendo que esse é o modelo, não é o modelo. Claro que não. Mas tem retaguarda para ter o dinheiro para poder fazer. O Corinthians contrata sem poder. Né? Aí o campeão, por que a gente não contrata se os caras contratam? Eles não têm grana e contratam. O Palmeiras é muito econômico, eu diria. Não que seja barato, é um elenco caro, tem ótimos jogadores, mas essas baixas acho que elas têm que ser repostas. E aí tem sempre aquela coisa, né? O palmeirense vai olhar para quem? Qual outro clube que tem condições de contratar? O Flamengo. O Flamengo está aí, super agressivo no mercado. Então acho que as reclamações dos torcedores com relação a isso elas são pertinentes. O jogo de ontem acho que deixou isso ainda mais claro. E contratou o Arthur. Foi uma contratação acertada, deu certo, e eu acho que é o melhor jogador do Palmeiras na temporada 2023, mas com uma característica diferente da do Scarpa, outra posição, jogador de velocidade pelos lados. E também o Palmeiras demorou tanto para contratar o Arthur que ele não ficou disponível para a Copa do Brasil. Tinha atuado pelo Bragantino e aí não conseguiu jogar contra o São Paulo e não vem atuando na Copa do Brasil. Então, esses dois fatores atrapalharam bastante, né? A demora do Palmeiras na hora de contratar,
contratou um bom jogador, mas que não faz a mesma função do Gustavo Scarpa. E também, se a gente for pegar essa lista do Mauro, Kusevich, a gente vai longe aqui das contratações do Palmeiras que não deram certo da gestão Anderson Barros, tá? Não estou contando as contratações da gestão Alexandre Matos. Mas é um Palmeiras que ontem o torcedor ficou indignado depois da virada do São Paulo, começou a protestar nas arquibancadas contra a presidente Leila Pereira pela falta de investimento, Vanderlei, nesse time. Não repôs as saídas do Gustavo Scarpa, do Danilo, e aí, como disse o Mauro, não tinha como ficar por isso mesmo. Você perde 2 jogadores importantes, 2 jogadores titulares. Não tinha como o Palmeiras ficar por isso mesmo, e uma hora a conta chega, Vanderlei. Sabe como é que eu vejo? Como todo mundo sabe, claro, a fase de um time de futebol é cíclica, né? Ela pode demorar 3, 4 anos, o time ganha tudo, o time é considerado quase imbatível, o time a ser vencido, o treinador a ser batido. A gente sabe como é que é. E às vezes a fase é uma nuvem passageira, rapidamente vai embora. No caso do Palmeiras, ele vem vencendo já há muito tempo, né? E isso diminuiu o entusiasmo de ir ao mercado. Eu mesmo falei aqui, olha, a coisa está dando tão certo que o Palmeiras não tem obsessão em contratar. Tira um, quem entra não decepciona. Está sobrando joia entre as crias. Muitas, inclusive, irão desaparecer entre os dedos, porque não terão espaço e aí precisam ser emprestados ou vendidos, enfim. Então a fase é tão boa que não há necessidade do Palmeiras correr atrás. Agora, quem tem que avaliar internamente se a fase é boa mesmo, e teve uma fase ótima, né? É boa mesmo, ela será não eterna, mas ela será muito duradoura? Então, até se justifica não correr atrás mesmo de contratações, porque a coisa está tão boa. O técnico acerta tanto, ele tira um, põe outro, e quando o astro do time não pode jogar, eu falei isso várias vezes aqui, tô lembrando que eu falei, não quero ser tão, eu cometo incoerências, mas não quero insistir nisso, né? Puxa vida, sai o melhor do time entre um outro, o time pode dar uma balançadinha, porque as pessoas são diferentes, os atletas são diferentes, mas não decepciona. Todo mundo falava isso, ou quase todo mundo falava isso. Eu acho que talvez tenha mesmo passado pela direção de futebol do Palmeiras a sensibilidade interna, ela está vendo muito mais de perto do que eu, de que, olha, agora é necessário a gente já pensar em ter alternativas, boas alternativas no banco de reservas para o treinador. E aí fica difícil, porque quando você vai contratar agora, se você for contratar agora, o vendedor, sabendo da sua necessidade, vai aumentar o preço. É diferente, é isso que você tem que ter visão de mercado. Quando você vai comprar de alguém ricão, você pede 5% de desconto, o cara não dá porque ele é rico, eu não vou dar. Ou paga o que eu quero ou você não leva. Não é assim? É assim que funciona. O Jean Lucas. Como? O Jean Lucas, que o Palmeiras tentou contratar no primeiro semestre, o Palmeiras se assustou com os pedidos do jogador, do staff. Agora o Jean Lucas está muito próximo de um acordo com o Santos. Parece até que o Flamengo está entrando aí na jogada, mas tem 2 clubes brasileiros aí já de olho e próximos do Jean Lucas. Então, já aumenta o preço. Então, agora, o Palmeiras está voando e vai contratar alguém, aí inverte a situação. Tipo assim, o cara que vai ser comprado, o jogador que vai ser comprado, já fica com fogo no rabo para jogar no Palmeiras ou no clube, porque ele está por cima, ele sabe que está bem pertinho de conquistar uma taça, e ele, entre aspas, faz o que fez o Alan, né? Faz o que fez lá no Atlético. Certo? Louquinho, já foi para o aeroporto, ficou esperando lá com as malas no aeroporto, eles fecharam acordo para ir embora para o Flamengo. Porque o cara tá sabendo para onde vai. No caso do Palmeiras, a mesma coisa. Quando tá tudo maravilha, todo mundo quer jogar no Palmeiras. Muito diferente daquela época do Fernando Praz. Eu nunca vou esquecer o recado que ele deu Para o Marcelo Moreno. Para o Marcelo Moreno, você ainda vai se arrepender de ter feito isso com o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras estava numa pindaíba, 2ª divisão, essa coisa toda, e o pessoal fugia de jogar no Palmeiras. Aí a coisa mudou, o Palmeiras está numa fase importante. Nesse momento não está. O mar não está calmo e é realmente preocupante.
Tem força para reagir, Pedro? Tem. E olha, e o futebol permite isso, e não permite na vida para todo mundo, não, mas permite isso. Domingo se dá uma cacetada no Internacional em Porto Alegre, dá uma refrescada na vida e vai ficar só escondida na lembrança, lá no fundinho da memória, a eliminação provocada pelo arquirrival São Paulo dentro da arena. Não é pouca coisa, não.